Olá, Bruno Elias. Olá, ouvintes do Antivírus. Começamos daqui a 8 minutos. Já estamos ao ar no Facebook. Boa noite, Walter. Consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Ouço você e todos os que estão no Facebook estão ouvindo também. Já estamos transmitindo ao vivo. Olá a todos que estão acompanhando a transmissão. O programa inicia em 3 minutos.
Boa noite, Walter, boa noite, Bruno, boa noite todo mundo que está assistindo a gente aqui, mais uma edição do programa Antivírus, né? Como todo mundo sabe, esse é o nosso programa semanal, que tem como objetivo debater a conjuntura, às vezes de forma mais geral, às vezes com algum tema específico, mas sempre com foco na conjuntura, na situação do PT e do Brasil. Então, no programa de hoje, a gente vai fazer um apanhado geral sobre a largada das eleições de 2020. Vamos fazer alguns comentários gerais, depois o companheiro Bruno Elias vai falar um pouco sobre São Leopoldo, que é a maior cidade que o PT governa e que a gente tem um candidato a prefeito indo para a reeleição, e a companheira Gilcélia, que é a presidenta do PT de João Pessoa, deve entrar aí daqui a alguns minutos e também vai fazer uma atualização para a gente sobre como está a questão lá da tática eleitoral do PT em João Pessoa. Então, esses vão ser os temas que a gente vai conversar hoje. Walter, pode começar. Bem. Bom, boa noite, Natália, boa noite, Bruno, boa noite a quem está acompanhando o programa Antivírus na transmissão nossa na página 13, né? No perfil do página 13 no Facebook. Bom, como eu fiz em outro programa, eu queria começar com uma espécie de introdução metodológica, né? Nós que somos militantes políticos e militantes de esquerda, nós passamos boa parte das nossas vidas ou assistindo ou fazendo análises de conjuntura. No meu caso, eu cheguei inclusive a ministrar uma disciplina no Instituto Cajamar, nos anos 80, intitulada Instrumental de Análise de Conjuntura. Se é algo tão comum, é razoável supor que existe um certo padrão, né, no como fazer análise de conjuntura, mas não é assim. Eu arrisco dizer que se você pedir a 10 militantes que expliquem como fazer análise de conjuntura, é provável que apareçam 10 explicações diferentes. Vou dar um exemplo. Como é que a gente faz análise da conjuntura mundial, né? Quais são as variáveis que devem ser acompanhadas para que nós possamos fazer uma análise da conjuntura mundial? Certamente os estados, o conflito entre os diferentes estados-nação, constitui uma variável fundamental da conjuntura mundial. Mas quais estados? Todos? Ou basta acompanhar o conflito China e Estados Unidos? E o que é que a gente deve levar em consideração na análise desse conflito? Só o conflito? Ou também é fundamental acompanhar a dinâmica interna dos dois países, da China e dos Estados Unidos? Vou dar outro exemplo. Como é que a gente faz análise da conjuntura do continente americano? É óbvio que a gente tem que levar em consideração o papel dos Estados Unidos, mas o que mais? Quais outras variáveis são fundamentais de serem levadas em conta para entender o que ocorre na nossa região, no nosso continente? Um terceiro exemplo, como fazer a análise da conjuntura do Brasil? Que elementos, que variáveis, que aspectos devem ser levados em conta? Qual o peso de cada uma dessas variáveis, desses aspectos, na composição do quadro geral? Há pessoas que dizem a situação econômica, a situação social, a situação política, a situação ideológica. Outros vão dizer o comportamento de cada classe social e de cada fração de classe. Enfim, esses exemplos que eu dei até agora mostram que mesmo entre os que fazem análise de conjuntura o tempo todo, há critérios diferentes para definir o que entra e o que não entra na análise da conjuntura. Além disso, tem que ser levada em conta a diferença entre a análise propriamente dita e as conclusões a que se chega a partir da análise. Quando se convida alguém para fazer uma análise de conjuntura, o que essa pessoa expõe na sua fala é uma síntese, não a análise propriamente dita. Às vezes, essa síntese é descritiva, às vezes ela traz junto uma proposta política, que pode ser programática, pode ser tática, pode ser estratégica, e aqui, como é óbvio, também há diferenças importantes, algumas das quais são causadas pela análise em si, outras diferenças são causadas por quem faz a análise. Dirigentes do PT, do PCdoB, do PSOL, por exemplo, podem fazer análises diferentes ou semelhantes, podem fazer sínteses parecidas ou não, e podem apresentar propostas similares ou não. Mas é provável que, mesmo que suas análises sejam semelhantes, suas conclusões difiram por causa de suas diferentes estratégias e programas. Isso tudo que foi dito antes pode passar a impressão de que a análise de conjuntura é uma coisa muito
subjetiva, é totalmente subjetiva, é em grande medida subjetiva. Tratar-se-ia de uma arte, não de uma ciência. Há quem pense assim, mas essa não é a nossa opinião. Nossa opinião é de que a análise de conjuntura é a análise dos conflitos imediatos que no mundo se dão principalmente entre os estados e que dentro de cada país se dão principalmente entre as classes sociais. E, portanto, a grande questão da análise é determinar quais são esses conflitos, quais são os principais, quais os desdobramentos possíveis ou prováveis desses conflitos, quais são os desdobramentos que nós, nossa classe, ou pelo menos o setor da classe que nós representamos, quais são os desdobramentos que nós queremos e, a partir daí, decidir como intervir nos conflitos para tentar materializar os desdobramentos que a gente deseja. Por exemplo, no conflito de médio prazo entre China e Estados Unidos, ou entre Estados Unidos e América Latina, entre capitalistas e trabalhadores no Brasil, entre o governo Bolsonaro e a oposição de esquerda, é preciso descobrir quais são as questões que estão pegando no curto prazo e definir nossas posições e ações pontualmente e de conjunto. Me deram uma instrução aqui que eu não sei cumprir, então não vou nem tentar, porque eu vou desligar o Zoom se eu fizer isso. Muito bem. Então, assim, claro que nada disso é fácil de fazer, até porque na vida real os conflitos não envolvem dois, envolvem muitos protagonistas e muitas variáveis. Um bom exemplo disso é o que a gente vai analisar hoje, as eleições de 2020. O ideal seria que a eleição fosse clara e explicitamente entre bolsonarismo raiz e oposição de esquerda. Mas não é assim. Primeiro, nós temos eleições em 5.568 municípios. Em cada um desses tem uma microconjuntura. Em segundo lugar, tem eleições para a prefeitura e para a Câmara Municipal. E para cada um desses postos em disputa, há milhares de candidaturas disputando, lançadas por dezenas de partidos políticos. Terceiro, essas candidaturas e partidos estão misturadas em inúmeras coligações organizadas por motivações locais, estaduais, regionais, nacionais e sociais, mas tudo isso junto e misturado. Assim, as eleições que começam oficialmente agora no dia 26 não são um assunto fácil para analisar. Pensamos, então, adotar um método de aproximações sucessivas, a partir das seguintes variáveis: o bolsonarismo, a direita não bolsonarista, a oposição não petista e o Partido dos Trabalhadores. Sobre o bolsonarismo, a gente sempre pergunta, né? Existem candidaturas explicitamente bolsonaristas? Se existem, estão em que partidos? Estão aliadas com quem? Qual o objetivo do bolsonarismo nas eleições de 2020? Sobre a direita não bolsonarista, existem essas candidaturas da direita não bolsonarista? Se existem, estão em que partidos? Estão aliadas com quem? Qual o objetivo da direita não bolsonarista nas eleições de 2020? A oposição não petista, as mesmas questões. Existem candidaturas explicitamente da oposição, mas não petistas? Se existem, em que partidos elas estão? Estão aliadas com quem? Qual o objetivo delas nas eleições de 2020? E, por fim, o PT. Quantas são as candidaturas e como se distribuem pelo país? Estão aliadas com quais partidos? E qual é o nosso objetivo, o objetivo da oposição petista, nas eleições de 2020? São essas as questões que a gente queria colocar aqui com uma espécie de introdução metodológica. E, enquanto a Natália vai falando, eu vou tentando fazer o que ela mandou eu fazer aqui pelo chat. Se cair tudo, não entrem em pânico que a gente volta. No cantinho superior direito da tela, tem lá, Gallery View. Okay. Então, gente, boa noite. Essas questões aí que Walter colocou, agora no final da exposição dele, são questões que a gente vai, nas próximas semanas, aqui durante o curso das campanhas eleitorais, tentar estar respondendo ou, de certa forma, trazendo opiniões sobre elas, certo? Mas como a gente está aqui na largada, né, a ideia é falar sobre a largada das eleições, então eu vou começar pelo básico. Né? E o básico é o básico mesmo, né? Por exemplo, a gente tem uma ideia que o Brasil tem quase 150 milhões de eleitores, né? E desses 150 milhões, nas eleições de 2012 votaram quase 116 milhões
e na eleição de 2016 votaram quase 119 milhões. Isso significa uma taxa de abstenção entre 17% e 20%, mais ou menos, né? E, em se tratando das eleições de 2020, uma questão que a gente precisa se fazer é qual é a abstenção que vai acontecer, né? Com a pandemia, com essa questão da mudança da data, né? Qual será o impacto da abstenção, né? Se ela vai aumentar, se vai seguir no mesmo patamar, e qual será o impacto que ela vai ter na eleição, se vai prejudicar ou vai beneficiar algum setor. Essa é uma questão que importa aí para a análise das eleições desse ano. Uma outra questão é que na eleição desse ano de 2020, a gente está diante de algumas mudanças importantes de regras eleitorais, né? A primeira que eu queria comentar é que essa é a primeira eleição sem coligações proporcionais, e esse é um fator de impacto também nas nossas chapas de vereadores. Por exemplo, até onde se sabe, o nosso número de candidatos hoje, candidatos e candidatas a vereador, o nosso do PT, é parecido com o nosso número em 2012, um pouco menor até, mas é possível que seja quase a mesma coisa. Em 2016 não é um parâmetro muito bom, porque foi um momento que a gente teve uma imensa queda no número de candidatos, né, que em relação a 2020 já foi superada, a gente já chegou aos patamares de 2012. Mas em 2012 tinha coligação proporcional, ou seja, isso significa que os votos de candidatos de outros partidos que faziam parte das coligações e das chapas junto com o PT ajudavam a eleger candidatos petistas, né? E isso significa que se a gente está indo para a eleição com um número de candidatos e candidatas parecido com o número de 2012, né? A gente tem chapas mais fortes que vão suprir, né, essas coligações, os votos que vinham de candidatos de outros partidos. A gente vai conseguir, com a tática política que está sendo adotada na formação das chapas, superar, né, essa questão das coligações. Vai ser melhor, né, para o PT em termos de, enfim, construção partidária, o resultado eleitoral, político, enfim, quais vão ser as consequências, né, dessa alteração dessa regra das coligações proporcionais na eleição. Isso não está muito nítido também, como é que isso vai impactar, né? E ainda tem outro fator importante, que é o fato de ser a primeira eleição municipal que vai ter o financiamento público, o financiamento do Fundo Público Eleitoral, que, como a gente já disse aqui, já relatamos isso em outros momentos, tem gerado imensos debates e disputas dentro do PT, mas aparentemente não é só dentro do PT que está gerando disputa, né? Teve uma decisão judicial recentemente determinando o bloqueio de 40% do fundo eleitoral de São Paulo para pagar uma dívida anteriores, algo que em tese não poderia acontecer, mas a gente sabe que, em se tratando de arrumar uma brecha para ferrar com o PT, né, o judiciário é um expert. Então, acaba sendo mais uma via, né? Está aberta aí mais uma via para perseguir, para estrangular o PT através do bloqueio do nosso financiamento eleitoral, né? Porque o estrangulamento do financiamento partidário é algo que já está em curso aí há um bom tempo. E a gente não sabe se essa decisão vai ser revertida, ou se esse tipo de coisa vai acontecer, se foi pontual ou vai acontecer em outros lugares, ou se vai ser aprofundada, né? A gente vai conseguir garantir os nossos resultados eleitorais caso exista algum tipo de inviabilização do financiamento com o qual o PT está contando para essas eleições, né? Que, obviamente, a inviabilização seria algo ilegal, mas também não dá para subestimar que seja possível de acontecer, né? Então, a gente não sabe que impactos terá ou teria na nossa eleição
essa questão do financiamento ser usado dessa forma, né? Ser bloqueado, ser, enfim, utilizado para coisas que não deveria ser. Então, isso é uma questão relevante também, porque o financiamento público é algo que a gente defende, né? Faz parte aí das bandeiras que o PT defende, o financiamento público das eleições, e isso ser retirado vai, obviamente, favorecer os candidatos da direita, enfim. Então, além disso, então, eu queria trazer essas provocações sobre questões que podem influenciar aí nessa eleição esse ano, e também queria trazer alguns dados importantes para a gente ter uma visão geral sobre a eleição, né? Se trata de uma eleição municipal, mas a gente tem sempre feito esse esforço de tentar olhar para essa eleição de forma nacionalizada, né? Como a gente acha que deve ser todas as eleições municipais, mas essa em especial. Então, as eleições de 2020 vão acontecer em mais de 5.500 municípios do país, e destes municípios, destes mais de 5.500, existem 95 cidades onde acontece segundo turno. Essas cidades, elas reúnem mais ou menos 40% do eleitorado, 38 e poucos por cento do eleitorado total do país. É óbvio que as demais cidades, né, os outros 60% do eleitorado são importantes. Inclusive, existe uma capital em que não há segundo turno, que é o caso de Palmas, no Tocantins. Mas, se a gente juntar essa capital com todas as outras capitais, mais as cidades que não são capitais e têm segundo turno, a gente pode afirmar que o resultado das eleições nessas cidades é o que vai definir o significado político da eleição de 2020 no Brasil, né? Obviamente, isso também não significa que vencer nessas cidades signifique vencer em 2022. Não é disso que se trata, né? Primeiro, porque 2022 está muito longe. Aliás, a gente não sabe nem se vai existir mesmo 2022, ou se existir, se vai ser antes ou se vai ser depois. Segundo, porque, a depender da disputa, de como se der a disputa, o eleitorado das demais cidades, ou seja, das 5.400 e poucas cidades que não tem segundo turno, a depender da disputa, esse eleitorado pode sim ser decisivo para definir o resultado geral de uma disputa presidencial, né? Vide a questão do apoio de Lula, que Lula tem no interior do Nordeste. Então, eu vou dizer aqui qual para vocês terem uma ideia, quais são as cidades, né, que têm segundo turno. No caso, são, tirando Palmas, todas as capitais, né, onde tem segundo turno, e as não capitais são as seguintes: Ananindeua, no Pará, Anápolis, em Goiás, Aparecida de Goiânia, em Goiás, Barueri, em São Paulo, Bauru, em São Paulo, Belford Roxo famosa no Rio de Janeiro, Betim, Minas Gerais, Blumenau, Santa Catarina, Campina Grande, na Paraíba, Campinas, em São Paulo, Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, Canoas, no Rio Grande do Sul, Carapicuíba, em São Paulo, Cariacica, no Espírito Santo, Caruaru, em Pernambuco, Cascavel, Paraná, Caucaia, no Ceará, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Contagem, em Minas Gerais, Diadema, em São Paulo, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Feira de Santana, na Bahia, Franca, São Paulo, Governador Valadares, em Minas, Guarujá, em São Paulo, Guarulhos, em São Paulo, Itaquaquecetuba, em São Paulo, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, Joinville, em Santa Catarina, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Jundiaí, em São Paulo, Limeira, São Paulo, Londrina, Paraná, Maringá, Paraná, Mauá, em São Paulo, Mogi das Cruzes, São Paulo, Montes Claros, Minas Gerais, Niterói, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Olinda, em Pernambuco, Osasco, em São Paulo, Paulista, em Pernambuco, Pelotas, no Rio Grande do Sul, Petrolina, em Pernambuco, Petrópolis, no Rio de Janeiro, Piracicaba, em São Paulo, Ponta Grossa, no Paraná, Praia Grande, em São Paulo,
Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, Ribeirão Preto, em São Paulo, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Santarém, no Pará, Santo André, em São Paulo, Santos, em São Paulo, São Bernardo do Campo, em São Paulo, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, São João de Meriti, no Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, em São Paulo, São José dos Campos, em São Paulo, São Vicente, em São Paulo, Serra, no Espírito Santo, Sorocaba, São Paulo, Suzano, em São Paulo, Taboão da Serra, em São Paulo, Taubaté, em São Paulo, Uberaba, Minas, Uberlândia, Minas, Vila Velha, Espírito Santo, Vitória da Conquista, na Bahia, e Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, salvo algum equívoco aí na nossa pesquisa sobre as cidades, essas são, junto com as capitais, né, as 96 cidades que concentram 40%, algo em torno de 40% do eleitorado, e a gente vai ver aqui como é que elas se distribuem regionalmente. Pela descrição que eu fiz, já dá para perceber um pouco, né, em que estados tem a concentração da maior parte das cidades, né? 8 cidades estão no norte, o que significa 7% do eleitorado, 18 no Nordeste, com quase 20% do eleitorado, 5 cidades no Centro-Oeste, com quase 5% do eleitorado, 13 cidades no Sul, com quase 10% do eleitorado, e no Sudeste, 51 cidades, né, onde tem 59% do eleitorado total desse bloco, né? Então, como a gente pode ver por essa descrição, regionalmente falando, tem uma concentração muito grande no Sudeste, mais especificamente em São Paulo, 28 cidades, Rio de Janeiro, 10 cidades, e Minas Gerais, 9 cidades. É por isso que se fala que as eleições no Triângulo das Bermudas, que é São Paulo, Belo Horizonte e Rio, é tão importante, né? Eu ia falar aqui um pouco sobre a situação nessas 3 cidades em relação às coligações que o PT está, mas para adiantar um pouquinho aqui o nosso programa, eu vou deixar isso para outro momento. Acho que a gente vai aí ao longo da campanha fazer análises mais específicas de cada local, de cada região, enfim. E aí eu já vou passar logo a palavra para Bruno, que foi da Executiva Nacional do PT e atualmente está trabalhando lá na Prefeitura de São Leopoldo. Ele vai falar um pouco sobre o cenário lá, da campanha, enfim, da Prefeitura nossa em São Leopoldo. Depois vou passar para a companheira Gilcélia, né? Quando o Bruno encerrar a sua exposição, a gente passa para a companheira Gilcélia, certo? Na verdade, eu vou fazer o inverso, né? Estou vendo aqui que eu recebi um informe que Gilcélia vai ser primeiro. Então, Gilcélia vai falar primeiro sobre João Pessoa, como a gente tinha combinado no início, dar um informe para a gente, e depois Bruno vai falar sobre São Leopoldo. É isso, Gilcélia. Boa noite, Natália, boa noite, Walter, boa noite, Bruno. Eu agradeço a compreensão de vocês, que eu acho que vocês devem entender como é que está a nossa dinâmica aqui em João Pessoa, né? Em plena intervenção pela direção nacional, né? E, infelizmente, nós estamos vivenciando esse novo normal, né, da direção nacional, que é intervir, principalmente nos municípios que cumprem rigorosamente, digamos assim, o dever petista, né? E aqui eu queria resgatar um pouco, né, de forma sintética, de forma objetiva, todo o processo que resultou nessa construção grandiosa do PT de João Pessoa em torno do projeto de candidatura própria, né? Nós, ao assumir a presidência do PT em novembro, dezembro de 2019, nós perseguimos de forma muito programática, né, de forma muito altiva, a unidade partidária. E o projeto de candidatura própria unificou o PT de João Pessoa numa unidade nunca vista no PT de João Pessoa. Aliás, no PT da Paraíba, né? E perseguimos, construímos todo esse processo de unidade partidária em torno do projeto de candidatura própria, né? Tendo várias reuniões, várias deliberações. Em plena pandemia, a gente
construindo plenárias da militância, logicamente de forma virtual, né? E construímos esse projeto, logicamente dialogando com a direção nacional. Tivemos a presença de representantes do GTE Nacional, que naquele momento dizia, em alto e bom som, nós precisamos ter candidatura própria, principalmente das capitais, né? E assim nos foi delegado essa missão de construir a candidatura própria. A missão, eu digo de passagem, de forma que nós cumprimos de forma muito prazerosa. E construímos, né, a aliança do campo democrático popular com os companheiros e companheiras do PCdoB. Hoje nós temos, com a candidatura do companheiro Anísio Maia, tendo como vice o companheiro Percival, do PCdoB. E, para surpresa nossa, nós fomos, 15 dias antes da convenção, nós fomos surpreendidas com um movimento do PSB junto à direção nacional, diga-se passagem, em momento algum o PSB demandou o PT local, seja o PT estadual, seja o PT municipal, todo o diálogo foi feito através da direção nacional, né? E nós fomos surpreendidos, né, com, digamos assim, essa demanda do PSB através da direção nacional, que naquele primeiro momento dizia que nós precisávamos construir uma frente ampla, né, contra as candidaturas bolsonaristas. E essa frente ampla teria que ter como candidata que está posto hoje, né, da gestão, a senhora do PV, né, do Partido Verde, né, e nós resistimos, né, não tem como a gente construir essa frente ampla, né, onde a atual gestão abrigou, até pouco tempo, todos os partidos bolsonaristas, né? Então, resistimos e continuamos firmes na nossa candidatura, né? Outro momento do PSB, leia-se, tendo como protagonista o ex-governador Ricardo Coutinho, apontava tudo tendo a interlocução da direção nacional para uma candidatura do PSB, de uma deputada do PSB. Nós resistimos, colocamos que a nossa candidatura, a candidatura do PT, teria e tem as melhores condições, não só para fazer o enfrentamento às candidaturas bolsonaristas, mas também para crescer, né, enquanto campo de esquerda na cidade de João Pessoa. Resistimos. Terceiro momento, às vésperas da convenção, né, fomos também demandados pela direção nacional, agora de forma muito incisiva, né, que nós tínhamos que lidar com um fato novo, que era a candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho, e que isso mudava tudo, né? O fato do ex-governador, né, se colocar como candidato mudava todo o contexto. E nós, novamente, dissemos que, no nosso entendimento, já que o ex-governador não tinha nenhuma disposição de nos apoiar, que as duas candidaturas seguissem, né? Eleição de segundo turno, quem for para o segundo turno apoia, logicamente, dentro do campo democrático popular. Mas, para surpresa nossa também, né, esse diálogo terminou com uma intervenção. Aí todos vocês sabem, né, que uma intervenção feita a partir de uma reunião de WhatsApp, né, e que nos surpreendeu em plena convenção, né? Nós estávamos em plena convenção quando isso aconteceu, a intervenção anulando o resultado da convenção, que homologava a candidatura do companheiro Anísio Maia, candidatura do PT, com Percival, vice-candidato pelo PCdoB, né? E, a partir daí, começou todo um processo, que eu diria, truculento, violento, um assédio político que eu nunca vivenciei na minha vida partidária, né? Houve todo um acordo político, né, por cima de cúpula, né, com o PSB, leia-se o ex-governador Ricardo Coutinho, onde, nessa aliança,
o PT teria que apresentar, certo, o vice do ex-governador Ricardo, né? Ou seja, do PSB. E a militância, as nossas personalidades públicas, e aqui eu quero agradecer muito a militância do PT de João Pessoa, que continua coesa, que continua altiva, que continua corajosa, defendendo a nossa candidatura, resistiu, não se colocou um nome de expressão pública para essa verdadeira operação caça-vice, ou seja, a direção nacional caçando um nome do PT para disponibilizar na chapa do PSB, né? E nós fomos surpreendidos no último domingo, onde um ex-filiado do PSB, que retornou às nossas fileiras petistas, né, no último prazo de filiação, se disponibilizou para esse processo vexatório, né? E ontem a direção nacional encaminhou ao TRE, aqui de João Pessoa, né, colocando o nome do senhor Antônio Barbosa como candidato a vice na chapa do PSB, né? E hoje toda a imprensa radiofônica e televisiva, né, pautou isso com muita ênfase, né? Então nós estamos nesse fogo cruzado, né? Truculência em cima de truculência em cima de truculência, né? E eu dialoguei muito com a direção nacional, mostrando que esse processo de destruição da nossa candidatura própria iria não só destruir o Partido dos Trabalhadores na cidade de João Pessoa, como também toda a Paraíba, né? Qual a legitimidade que o PT de João Pessoa, o PT da Paraíba terá, né, em futuras eleições de se apresentar com candidatura própria, né? Dentro de um processo construído absolutamente partidário, dialogando com todas as forças do campo democrático popular, com a participação da militância petista, volto a dizer, nunca vista na história do PT de João Pessoa, também do PT da Paraíba, e nós fomos surpreendidos com essa truculência. Não foi por falta de diálogo, não foi por falta de alerta da nossa parte, junto aos interlocutores da direção nacional, né? E nós estamos e continuamos mostrando. E hoje, a retirada, se isso vier a acontecer por parte da Justiça Eleitoral, a retirada da candidatura do PT significa a ameaça concreta de nós não elegermos sequer um representante na Câmara Municipal de João Pessoa. Porque tem um movimento de diversos pré-candidatos e pré-candidatas, se acaso isso venha acontecer, certo? Eles renunciarem à condição de candidatos, né? Então, isso vai significar que nós possamos sair desse processo, né, violento, patrocinado pela direção nacional, certo? Sob o comando do PSB, leia-se, do ex-governador Ricardo Coutinho, sem um representante do PT na Câmara Municipal de João Pessoa, né? Além do mais, os estragos, e eu digo a você, com a experiência de quem tem 40 anos de PT, com a experiência de quem já coordenou diversas campanhas majoritárias no PT da Paraíba, certo? Nós vamos passar décadas e décadas para reconstruir o tecido político interno do PT e também reconstruir a credibilidade do PT junto à população de João Pessoa, junto à população paraibana, certo? É isso que está posto. E nós dialogamos de forma muito altiva com todos os interlocutores da direção nacional, alertando para esse cenário. Ontem nós recebemos, aliás, todos os dias nós recebemos, né, de forma pública, a solidariedade dos segmentos sociais. Ontem nós tivemos um manifesto com mais de 100 assinaturas de professores, trabalhadores da educação de João Pessoa, hipotecando total solidariedade à nossa candidatura e a esse movimento de resistência, a esse movimento de resistência, né? O debate público nós estamos ganhando, porque nós estamos defendendo o direito legítimo do PT ter sua candidatura.
e um direito legítimo pautado dentro de todo um processo construído, dialogado com a direção nacional, de todo um processo que seguiu rigorosamente todas as deliberações nacionais, de um processo que tem base legal, né? E nós estamos pedindo só esse direito, reivindicando só esse direito de colocarmos como protagonistas, né, nesse processo eleitoral, na principal cidade do estado da Paraíba. Queremos, sim, ter o direito de enfrentar as candidaturas bolsonaristas. Mas, além disso, nós queremos ter o direito de defender o legado dos governos do presidente Lula, do governo da presidente Dilma, porque só o PT, só a candidatura do PT tem essa credibilidade, essa legitimidade, essa coragem e essa altivez de cumprir essa missão, certo? Então, o que pode acontecer a partir de segunda-feira, que é o prazo que o TRE tem para expedir os registros, né, os registros das candidaturas, nós, se formos vitoriosos do ponto de vista do diferimento da nossa candidatura, nós estaremos protagonizando o crescimento sem precedentes do Partido dos Trabalhadores no estado da Paraíba. Se formos derrotados, nós estaremos diante de um cenário de destruição do nosso partido, E vamos, sim, levar décadas e décadas para recompor isso internamente junto à nossa militância e externamente junto à população de João Pessoa, à população do estado da Paraíba. Então, isso, nós estamos em tempo de guerra, continuamos resistindo, vamos continuar resistindo, certo? Com altivez e tendo a militância petista conosco. Eu não me sinto sozinha nessa luta. Tenho a direção municipal, que está absolutamente coesa, tenho os segmentos sociais, a nossa base social e, principalmente, a militância petista. É isso aí, companheiros e companheiras. Valeu, Juscelia, aí pelo seu informe. Bruno? Posso só fazer uma pergunta para a Juscelia antes? Eu Claro. acredito que ela não vai conseguir ficar aqui até o final do programa, então a gente não vai ter possibilidade de perguntar de novo. O que me espanta, Juscelia, eu não sei se você vai poder comentar isso que eu vou falar, enfim, mas assim, a mim espanta, porque você deve lembrar nos anos 90, quando o Ricardo Coutinho era petista, estava saindo do PT, nós aí tentando convencer ele a ficar no partido e ele fazendo um discurso contra o autoritarismo da direção nacional. E agora eu fico chocado, não tem outra palavra, de vê-lo ser um protagonista de coisas que ele condenava. Que é isso? Quer dizer, que atitude é essa? É uma coisa muito assustador, não vou nem falar outra coisa, só queria fazer esse comentário. Exatamente. É assustador isso aí. E eu dialoguei com o ex-governador e companheiro Ricardo Coutinho de forma muito fraterna. Eu disse, Ricardo, vamos manter, já que não dá para a gente seguir no primeiro turno, vamos manter uma relação respeitosa, até porque nós temos, certo, grandes desafios pela frente, né? Mas Ricardo, ele tem o viés truculento, né? Ele se comporta como um coronel da política. E aí nós sabemos, o fato dele ter saído lá atrás, se desfiliar do PT, é porque exatamente ele não concordava com o modo que o PT fazia, né? Tinha a sua democracia interna, né? Lembrando, Walter, que em 2014, olhe bem, em 2014, a direção nacional do PT tentou intervir também, juridicamente, né? Aqui no estado da Paraíba, tentando fazer com que o PT da Paraíba apoiasse o então senador Vital do Rego, pelo PMDB. E naquela ocasião, nós apoiávamos, né, a reeleição do ex-governador Ricardo Coutinho. Né? Nós estávamos na chapa com o ex-governador Ricardo Coutinho. E a direção nacional, certo, fez uma intervenção juridicamente tentando anular a nossa convenção e colocando a gente na coligação com o PMDB. Né? Você vê como a violência da direção nacional ela
se coloca de diversas formas, né, dos interesses que pairam sobre em algumas circunstâncias, né? Agora, o PT da Paraíba tem uma história de muita resistência, muita resistência. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse partido, Partido dos Trabalhadores da Paraíba, de João Pessoa. Tenho muito orgulho de estar protagonizando essa resistência, Eu acho que nós não podemos abrir mão do Partido dos Trabalhadores. Nós temos, sim, que denunciar os equívocos, né, que a direção nacional comete e que a história mostra que estavam absolutamente equivocados, né? Se em 2014 nós tivéssemos cedido, né, a essa intervenção jurídica da direção nacional, certo? Nós não estaríamos hoje também dialogando. E nós vamos resistir. Eu acho que a militância nós estamos no lado certo da história. Nós queremos ter o direito, olhe bem, nós estamos pedindo à direção nacional, pedindo à justiça o direito de ter candidatura própria. Um partido que está absolutamente coeso em torno do projeto de candidatura própria. E queremos ter uma candidatura própria para enfrentar as candidaturas bolsonaristas. Para defender o legado do PT, do governo Dilma e do governo Lula. Porque nenhum partido do campo democrático popular tem altivez que o nosso candidato, Anísio Maia, tem para fazer essa defesa. Vamos à luta, né? Viva o PT! Eu vou ter que sair, né? Vocês sabem, eu vou para outra reunião, tempos de guerra, né? Ações de guerra, tá certo? Beijo! Tchau, Gisélia. Um abraço, força aí para todo mundo no PT da Paraíba. E obrigado por ter aberto um tempo aqui para vir participar com a gente. Um abraço. Eu que agradeço e desculpo por não ter participado ainda, viu, pessoal? Beijão! Tchau! Valeu, Gisélia. Obrigada. Então, gente, é isso. Agora eu passo a palavra para Bruno, que vai falar um pouco sobre a situação em São Leopoldo. Bruno. Boa noite à Natália, boa noite ao Walter, a Gilcélia, que acabou de participar aqui do antivírus. Antes de começar, só uma nota pessoal, estou morando, trabalhando e militando no PT aqui em São Leopoldo há pouco mais de 2 anos, então minha leitura aqui da conjuntura também é mediada por esse aprendizado contínuo aqui com os companheiros e companheiras no último período, né? Então, eu acho que antes de passar um pouco do quadro aqui eleitoral, acho que vale a pena situar um pouco algumas questões da história aqui recente da cidade. São Leopoldo é uma cidade governada pelo Partido dos Trabalhadores, né? O companheiro Ari Vanazzi está no seu 3º mandato. O companheiro Ari Vanazzi foi prefeito também aqui de São Leopoldo no período de 2005 a 2012, né? E foi eleito nessa eleição de 2016, né? São Leopoldo é uma cidade com 240 mil habitantes, 160, pouco mais, se eu não me engano, de 160 mil eleitores. Então, naquele quadro que a Natália apresentou, é um município que, apesar de ter uma população expressiva, não se enquadra naqueles que nós teremos segundo turno, né? Mas é uma cidade muito importante aqui do estado, né? Uma cidade historicamente que tem um setor industrial relevante, tem um dos principais polos, parques tecnológicos do país, tem uma economia diversificada, enfim, tem um lastro também de organização da classe trabalhadora, dos movimentos populares já de muitos anos. Então, representa um acúmulo importante do campo democrático popular e do Partido dos Trabalhadores, né? E nesses últimos 4 anos, o prefeito Ari Vanazzi foi prefeito no momento que, diferente dos 2 primeiros mandatos dele, no momento de muita crise e retrocesso em âmbito nacional e estadual, né? Lembremos que ele foi eleito em 2016, pouco depois do golpe de Estado, de toda aquela ofensiva de criminalização do PT e da esquerda, né, num contexto de
aprovação da emenda constitucional que congela os investimentos em políticas sociais por 20 anos, então isso afeta brutalmente os municípios, né? Todo o desmantelamento que nós tivemos também nos programas sociais que nós contávamos quando éramos governo federal. Então, atuou num contexto de muitos desafios, e mais recentemente, a gente pode comentar mais à frente, aí nessa situação da pandemia desde março de 2020, né? Então, mesmo frente a essa crise, a essa situação difícil, é um governo de nítido compromisso popular e com as pautas da classe trabalhadora. E é reconhecido assim pela maioria da população aqui da cidade. Então, nós vamos entrar num processo eleitoral com muito entusiasmo aí com as possibilidades de fazer um debate político, reafirmar as nossas bandeiras históricas e as realizações do próprio governo, né? O mandato anterior a essa eleição do Vanazzi foi um governo do PSDB e de outros partidos da direita local aqui da cidade, que desmantelaram a capacidade de planejamento do município, os programas que tinham sido criados anteriormente, né? Situação de abandono e paralisia da prefeitura, né? E com a eleição do Vanazzi, nós conseguimos, ao longo dos últimos 4 anos, reconstruir a capacidade de ação do município, retomar os projetos estratégicos que tinham sido abandonados de desenvolvimento da cidade, de investimento nas políticas sociais. Então, mesmo diante dessa situação de estrangulamento do financiamento do governo do estado e do governo federal, foi uma prefeitura que ampliou a rede de saúde pública da cidade, da rede municipal de ensino, né? Calçou, está pavimentando dezenas de ruas em todas as regiões da cidade, né? O que acaba, que vem acompanhada de uma série de direitos da cidadania, né? Saneamento, iluminação, melhores condições para a vida do povo nas periferias. Então, é um governo com um nítido compromisso popular e com as nossas pautas históricas da esquerda, dos movimentos populares. Na última semana, nós tivemos um período de convenções, né? E, basicamente, nós vamos ter 4 chapas disputando as eleições aqui na cidade. A nossa chapa, liderada pelo Vanazzi, do PT, e com o vice do companheiro vereador pelo PDT, o Ari Moura, e que também conta na nossa coligação com o PCdoB, o PSB, os republicanos e o PTB, né? Um campo de alianças que já dava sustentação ao atual mandato do prefeito Vanazzi. E nós temos também uma candidatura do PSOL, né, do professor Célio, e 2 candidaturas do campo da direita aqui no município, né? Uma chapa candidatura mais identificada e que reivindica o bolsonarismo aqui na cidade, que é do delegado Eliomar, e que tem como núcleo da coligação os partidos que também nacionalmente são mais identificados com o governo Bolsonaro, né? O DEM, o PRTB, o PSL. E nós temos uma segunda chapa da direita, da candidatura do professor Nado, do Cidadania, que tem como vice um vereador aqui da cidade, Arthur Schmidt, do PMDB, que também conta na sua aliança com os progressistas, né, o PP e o PSDB, né, e outros partidos também de direita. Então, vai ser uma campanha duríssima, né, porque apesar de todas essas realizações, essas conquistas sociais do último período na cidade, nós também acompanhamos no último período um crescimento dessa expressão política do bolsonarismo, desses setores conservadores, né? Os setores também tradicionais da política local
que se articulam, não sei se Walter ou Natália comentou, se dá para identificar a direita bolsonarista e não bolsonarista, embora nós tenhamos uma chapa que reivindica mais essa relação. Em ambas as chapas, nós temos setores que dão sustentação, sejam partidos ou setores de ambas as chapas de direita que têm relação com o bolsonarismo em âmbito nacional, que apoiaram Bolsonaro na cidade nas eleições de 2018. Então, isso tem presença nas duas chapas. E, de igual maneira, tem presença nas duas chapas também os setores que, como eu relatava, participaram do governo de direita aqui na cidade anterior e que foram responsáveis por uma série de retrocessos na cidade. Então, inicialmente, um pouco do quadro aqui eleitoral é esse. O partido está mobilizado aqui, está com muita dedicação, muita atuação militante aqui para fazer uma campanha forte, dentro das limitações, né, que a gente tem num contexto de pandemia, e vale agregar, por fim, que esse também foi um elemento político que esteve presente nos últimos meses aqui. O prefeito Vanazzi, frente à pandemia da Covid, adotou uma linha de priorizar a defesa da vida, sem descuidar da proteção da economia e da atenção aos mais vulneráveis, mas isso gerou também uma reação desses setores conservadores da cidade, como foi comum em vários municípios do Brasil. Então, para começo de conversa, um pouco esse o quadro aí das eleições após as convenções da semana passada. Bom, acho que é isso. Não sei se Walter quer questionar alguma coisa, perguntar alguma coisa para Bruno. Na verdade, eu tenho uma pergunta que é para além de São Leopoldo. Assim, como é que está a situação político-eleitoral no estado do Rio Grande do Sul para o Partido dos Trabalhadores, para a esquerda? E, em segundo lugar, tem a ver com isso, né? Para nós, nacionalmente, São Leopoldo tem muita importância. Para o PT, nacionalmente, já foi dito aqui que é uma das maiores, se não é a maior cidade que o PT governa hoje. Aí, no estado do Rio Grande do Sul, essa importância, essa prioridade é reconhecida na prática? Como é que é isso? Bom, Walter, eu acho assim, como acho que é o caso de outros municípios também que vivem em situação parecida no Brasil, eu não tenho esse levantamento preciso, mas talvez São Leopoldo seja um dos poucos municípios do país que são governados atualmente do PT, que tem condições reais de eleger o nosso projeto, de chegar em condições de muita força aí nessa disputa desse ano, né? O São Leopoldo se situa aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Nós vamos ter candidaturas em praticamente todas as cidades importantes aqui da região, mas, de fato, São Leopoldo, eu acho que esse é o apelo nosso, digamos assim, tem que ter essa consideração da direção estadual, da direção nacional do partido, para dedicar muita atenção aí e apoio militante para a nossa eleição. Nós, em Porto Alegre, estamos apoiando a candidatura do PCdoB, da companheira Manuela, mas nas demais regiões, demais cidades aqui, das maiores cidades do estado, numa parte considerável, nós estamos com candidatura própria, né? Mas, de fato, São Leopoldo é uma das que está melhor posicionadas e eu acho que a gente podia aproveitar essa oportunidade para reforçar mesmo esse engajamento das direções estaduais e nacional aqui no processo eleitoral. Então, acho que é isso, né, gente? A gente agradece a Bruno por ter vindo aqui fazer esse comentário sobre a situação em São Leopoldo. Como a gente disse, né, é a maior cidade que o PT governa hoje, então é uma eleição importante. A gente
vai tentar fazer na próxima semana um programa mais geral, fazer, digamos assim, uma atualização da conjuntura de forma um pouco mais aprofundada, para em seguida começar aí uma temporada de programas que vão tentar analisar no quente a situação das campanhas, a situação da eleição em curso aí até novembro. Então é isso. Acho que esse era o conteúdo que a gente queria trazer nesse programa sobre a largada. Agora, às 9 horas, a gente vai ter o Contramola, onde a gente vai fazer um comentário, uma análise sobre o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, que foi lançado essa semana. Walter, quer falar algum comentário? Não, só transmitir ao Bruno, algumas pessoas estão mandando abraços para ele, inclusive o Davi, da Paraíba, que está exilado no Rio Grande do Norte, está mandando um abraço para você. Um abraço a todos aí, pessoal. Legal, um abraço. Boa noite também. Um abraço. Boa noite, tchau, tchau. Walter. Boa noite, Bruno. Até mais.